Amém. Marcos 9:38 diz: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém. Você pode sentar com a sua Bíblia. Daqui a pouco vamos ver alguns outros textos, Antigo Testamento também. E o que nós precisamos, com a misericórdia de Deus nessa noite, analisar é a maneira como nós ouvimos as coisas. Porque o que é o mundo? O mundo é o que vemos e ouvimos. Isso é o mundo. Nós somos influenciados pelas cenas, pelas imagens, ou como se diria, pelo som, não é? Pelo aquilo que ouvimos. Às vezes não estamos vendo nenhuma história acontecer diante dos nossos olhos, mas alguém nos conta, e aquilo de alguma maneira nos influencia, não influencia? Existe uma frase que eu gosto muito dela, e considero ela uma verdade. Eu não sei quem pronunciou essa frase, que diz que viver é ter uma causa pela qual você possa morrer. Isto, a pessoa diria, esta é uma real razão de viver. Quando você tem uma causa pela qual você é capaz até de morrer. Eu me identifico muito com esta declaração. Isso tem me impressionado. Quando que eu conheci essa frase? Mais ou menos eu devia ter uns 18 anos de idade. Talvez antes até de conhecer o Evangelho. E depois, quando eu vi a causa do Evangelho, eu voltei lá nos meus caderninhos, onde eu costumava escrever as grandes frases, e vi que tinha tudo a ver, realmente. Viver é quando você tem uma causa, e eu acrescentei, justa, pela qual você possa morrer. Isto é, para mim, isto é o Evangelho. Não existe causa mais justa do que a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como nós temos ouvido as coisas? Há uma passagem bíblica também de algo proferido pelo Senhor Jesus, que ele diz assim: vede como ouvis. Vocês lembram disso? O Senhor Jesus diz assim: vede como ouvis. E ele vem dando lições, porque nós precisamos tomar cuidado de como ouvimos as coisas. Irmão, eu não estou falando simplesmente no contexto de quando nós ouvimos lisonjas, coisas com aparência de bondade, mas são enganos. Não, eu estou falando para nós tomarmos cuidado como ouvimos, para nós não termos interpretações erradas daquilo que nós ouvimos. Não sermos precipitados em julgamento, em atitudes que muitas vezes vão destruir quem? A nós mesmos. Se o erro está em mim, só um será destruído, eu mesmo, porque ninguém frustra o plano de Deus na vida de outro. Então aqui, nós vemos nessa passagem bíblica, o que nós podemos imaginar? Lá está João, aquele discípulo amado que recebeu o Apocalipse, né? Ele está ali com o Senhor Jesus e ouvindo coisas, e Jesus operando maravilhas. De repente, João, ele se sente como quem tivesse mais do que aquilo que realmente ele tinha. Porque Jesus, o Senhor da glória ali, como eles estão reconhecendo, não deu autoridade a nenhum deles para sair por lá repreendendo ninguém. Ainda não havia sido dado essa autoridade aos discípulos.
Nós vamos ver depois que o Senhor Jesus diz assim, vai lá e repreende os demônios, cura os enfermos, expulsa os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Mas você não vê o Senhor Jesus dando autoridade aos discípulos até então, neste episódio, conforme o sincronismo dos evangelhos, você não vê João com essa autoridade para repreender ninguém. Mas, tipo assim, poxa, eu reclino a cabeça no peito do mestre, né? Eu sou o homem. Todo mundo sabia que João amava Jesus de uma maneira que ele, não que os outros não amassem, mas João demonstrava muito mais esse amor. Não que os outros não amassem, de jeito nenhum, porque a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E Jesus tem chamado uma multidão ao longo da história, e desde lá mesmo do princípio, e se chamou aqueles homens é porque eles guardavam os mandamentos, porque Jesus não chama ninguém que não tenha os seus mandamentos. E se tinham os mandamentos, amavam Jesus, pela operação direta da palavra do que o Senhor Jesus disse. Agora, João demonstrava muito mais esse amor. Será que ele, por estar mais, entre aspas, porque a proximidade de Jesus não é física, ela é espiritual, será que João, por estar ali tão mais íntimo fisicamente, ele não está se achando com uma autoridade que na verdade nunca foi dada a ele? Não está extrapolando? E é exatamente isso que nós vemos. João diz, Senhor, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e ele não nos segue. Nós proibimos ele não nos segue. Aí Jesus falou assim, você errou. Todo bobo. Senhor, sabe o que nós fizemos? Aí, nós repreendemos um cara lá que estava, ele nem nos segue, ele não anda com a gente. Nós repreendemos ele, mandamos ele parar com aquele negócio lá, de expulsar demônio, de curar enfermo, mandamos ele parar. Aí Jesus falou assim, bela autoridade, pisou na bola, pisou feio. Quem te deu essa autoridade aí? Quem você, em outras palavras, quem você pensa que é, cara? Tipo, lá vem Josué. Moisés, tem gente profetizando no arraial. Manda eles calarem, Moisés. Como é que é? Tu tá com ciúme de mim, cara? Que ciúme é esse? Quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhes desse do seu espírito. Visão totalmente. Então, como Josué estava ouvindo as coisas de Moisés e como João estava ouvindo as coisas dos lábios do Senhor Jesus. Então, vede como ouvis. João está ouvindo Jesus falar, está ouvindo Jesus falar, está ouvindo Jesus falar. Daqui a pouco ele interpreta que ele tem autoridade para repreender alguém que está fazendo a mesma obra. E ele não tinha essa autoridade. Jesus não confirmou a autoridade dele, a prepotência, melhor dizendo, dele. Jesus falou, não lhe proibais, ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, tu está repreendendo um cara que está fazendo a mesma obra, tu está repreendendo um soldado que está no mesmo exército, tu está repreendendo alguém que está na minha direção, alguém que está com o mover, está cheio do meu espírito, tu está repreendendo. Não quer dizer que ele tenha realmente repreendido. A palavra aqui pode ser que ele tenha simplesmente falado alguma coisa. Então ele, Senhor, ouvimos um lá, eu mandei ele parar, ele não está nos seguindo. Não quer dizer que o camarada tenha parado. Não quer dizer que o camarada tenha baixado a orelha para João. Não quer dizer que ele tenha aceitado a repreensão de João. Não quer dizer nada disso. Mas quer dizer sim que João teve essa atitude. Mas não quer dizer que ele tenha tido êxito na sua atitude. Então, irmão, quando ele segue aqui, o que eu penso é o seguinte: diante do que João fala e diante do que Jesus fala, nós vemos que João está tendo uma visão errada dos ensinamentos de Jesus. Está andando juntinho,
Está andando lado a lado, é fila indiana, lá vai Jesus, lá vai João, lá vai Pedro, é tudo ali comendo na mesma mesa. E quando Jesus está ensinando, eles estão tendo, em parte, uma compreensão correta e, em parte, uma compreensão errada. Eles não estão entendendo exatamente, a gente vai ver inclusive isso nas narrativas bíblicas, não estão compreendendo exatamente de tudo aquilo que o Senhor Jesus está falando, eles não estão tendo entendimento 100%. Ou seja, João aqui é um dos exemplos de que o mestre andou falando coisas que ele não entendeu. E foi lá e teve uma atitude que o mestre vem e o repreende e diz: por que você proibiu? Ou seja, por que você ousou fazer o que eu não faria? Por que você fez o que eu não faço? Você já me viu repreendendo alguém aí por expulsar demônio? Mas, pelo que Jesus está falando, pregando, ensinando, a maneira como João ouviu, o fez ter uma atitude. Mas não foi a maneira como João orou, foi a maneira como João ouviu. Por isso que eu costumo dizer que nós temos que aprender a ouvir com o Espírito. Porque ouvir com os ouvidos é complicado. Você pode ouvir coisas muito óbvias que cheguem aos teus ouvidos, mas quando você vai para a oração com aquilo que chegou aos teus ouvidos, o Espírito Santo te fala a verdade espiritual daquilo que chegou aos teus ouvidos. E a história pode ser bem diferente. Pode ser muito diferente. A Bíblia nos ensina a não andar por vista. O que é não andar por vista? É não andar pelos fatos naturais deste mundo, mas é andar pelos fatos espirituais. Então, como João está ouvindo as coisas? Como ele está compreendendo essas coisas? Irmão, você quer compreender as coisas sempre bem, está sempre certo de que o que você ouviu, ou a atitude que você precisa ter, ou a atitude que você está querendo tomar, você quer sempre caminhar certo, não esqueça da oração, porque hora de decisão é hora de oração. Você tem que aprender isso. Olha, quanta gente desesperada porque acha que tem que fazer as coisas. Tinha uma pessoa que uma vez comprou uma casa. Ela frequentava aí a igreja, essas coisas assim. Comprou uma casa, escondido até de todo mundo, não sei, passa certas coisas na cabeça de algumas pessoas, eu não sei. Existem tantos tipos de crentes por aí. Comprou uma casa. Daqui a poucos meses está desesperada, não podia nem praticamente entrar na casa. Os filhos quase morreram naquele lugar. Um horror. Aí depois vem pedir oração para vender a casa. Eu falei assim, na hora de você comprar, você pediu oração? Ou seja, as pessoas vão interpretando as coisas à sua maneira. Mas eu sempre disse, e essa frase foi revelada desde o começo do ministério, que hora de decisão é hora de oração. Isso, por parecer ser tão simples, muita gente ignora isso e joga no chão e não quer nem saber. Mas isso para mim tem se traduzido em vida. Sempre que eu vou para a oração, eu nunca erro na minha atitude. Eu nunca erro na minha decisão. Eu nunca erro no meu passo. Nunca erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Se eu quero andar certo, eu vou orar. Mas muitas pessoas estão ouvindo as coisas, interpretando conforme os seus próprios sentimentos e tendo as suas atitudes. E a Bíblia adverte: vede como ouvis. Vede como ouvis. O Senhor Jesus mesmo falou a respeito de um povo, né? Este povo me ouve de mau grado, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles ouvem de mau grado. Imagina uma multidão à volta do Senhor Jesus, ele está dizendo assim: isso aí está tudo me ouvindo de mau grado, o coração deles está longe de mim, eles estão me ouvindo aí com os ouvidos,
mas as intenções deles não são intenções no mover do Espírito Santo. Aí Jesus falou: sabe o que eu faço com eles? Eu falo por parábola. Para que eles, mesmo ouvindo, eles não entendam e eu não os cure. Nós precisamos tomar cuidado a maneira como ouvimos. Se não entendemos o que ouvimos, nós temos um tradutor maravilhoso de todos os idiomas, se chama Espírito Santo. Ele traduz as coisas exatamente como elas são e nos dá o entendimento real de todas as coisas. Então, só para frisarmos esse texto aqui, eu quero lembrar para você como que João, o grande João, está entendendo as coisas que ele está ouvindo diretamente dos lábios do Senhor Jesus. Eu quero que você vá agora lá para o livro de Reis. Segundo Reis, no capítulo 5, onde conta a história de um homem chamado Naamã. Nós vamos ler a partir do verso 5. Veja o que diz aí. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Inicialmente até aí o verso 6. O que está acontecendo? O camarada tem um general, um capitão, líder do exército. E aquela menina que está cativa na casa de Naamã falou assim: se ele estivesse lá, ó, nas terras de Israel, lá tem profeta, lá cura de lepra. Ele vai e fala com o rei da Síria. O rei da Síria disse assim: vou te mandar então lá para Israel. Tem um rei lá, não tem? Não tem um rei liderando em Israel? Eu vou te mandar lá, poxa. Quem sabe ele vai, se lá tem profeta, ele vai orientar essa história aí. Mas o rei, a maneira como o rei escreveu, não foi tão detalhada. Olha, rei de Israel, eu ouvi dizer aí que tem um profeta nessas terras aí. Talvez você conheça esse profeta. Eu estou te pedindo, quando o meu servo Naamã chegar aí, você, por gentileza, por favor, orienta ele para que ele vá até esse profeta, para que esse profeta ore por ele, depois ele fique curado da sua lepra, porque tem uma menina aqui cativa, que veio da terra de Israel, e ela disse isso, e isso moveu toda a nossa estrutura aqui. Então, por favor, se você conhece esse profeta, orienta o meu servo aí que ele vá até esse profeta. Não, o homem foi grosseiro. Estou enviando aí o meu servo, para que quando ele chegar aí, tu restaure ele da sua lepra. E agora? Quem vai traduzir isso? Tem coisas que só o Espírito Santo pode traduzir, mas a minha precipitação vai me jogar onde? Vai jogar aqui, ó. Olha o que o homem diz. Verso 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Ou seja, esse camarada está armando cilada para mim. A Síria está querendo mais uma vez invadir Israel. Lá vem guerra, lá vem problema, quando na verdade o homem está pedindo uma ajuda. Irmão, misericórdia. Eu sei que Deus está nesse lugar nessa noite. Irmão, toma cuidado como você ouve as coisas, como você interpreta as coisas. Tem gente batendo na tua porta pedindo um pedaço de pão e tu está pensando que o cara quer derrubar a tua porta para te assaltar. Tem que
tem que ter cuidado como é que nós ouvimos as coisas. Nada nos abala, nós temos Deus. Nós estamos firmados numa rocha. Então, já que eu tenho Deus e sou inabalável, eu tenho que ter até misericórdia do mundo. E mesmo quando alguém estiver com uma lança apontada para mim, eu tenho que olhar aquela cena da melhor maneira. Por quê? Porque aquela lança não pode me deter. Nada pode me abalar. Se eu tenho o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é paz, é longanimidade, é bondade, é compaixão, é misericórdia. Tem gente sempre com 7 pedras na mão. Vai com calma, meu irmão. Ó o rei de Israel, esse camarada está armando cilada, chama aí o meu general, chama o meu capitão, olha, prepare os exércitos aí, põe um na torre de vigia, dá uma trombeta para esse cara, porque assim que vocês avistarem o exército da Síria, toma cuidado, avisa logo. Não tinha nada disso, não tinha nada disso, mas eu imagino é o que ele está pensando, é o que ele está pretendendo já fazer, acampar guerreiros em volta, quando o homem está dizendo assim, por favor, cura aí o meu servo aí. Vem aí, eu ouvi dizer que tem um profeta aí, só que ele não é detalhista no que ele escreve. Sabe-se lá se sabia escrever alguma coisa ou não? Sabe-se lá se o camarada era um bom redator em texto? Sabe lá se ele estudava o idioma, em que idioma ele mandou essa carta? Em que idioma ele mandou essa carta? Então, meu irmão, será que ele tinha condições de mandar essa carta em hebraico para o rei de Israel entendê-la? Será que ele arranjou alguém lá? Olha, tem alguém aí que fala hebraico para me mandar uma carta para o rei de Israel? Aí apareceu um lá, eu falo mais ou menos. Mais ou menos? Não, eu quero dizer só simplesmente para que ele cure lá o meu servo, que ele ajude lá. Então tá, escreve aí, pá. Quando a carta chega, totalmente mal interpretada. Irmão, toma cuidado. Procura ouvir as coisas mais com o Espírito, que aqui não tem engano. Aqui, bem exatamente aqui nesse meio, é aqui que a voz do Espírito Santo sai. É exatamente aqui. Eu já tive experiências e dia a dia as tenho tido. É aqui, tá vendo aqui onde eu estou botando a minha mão? É aqui que o Espírito Santo fala. Não é em cima, nem aqui, nem embaixo. É aqui, bem nesse meio aqui. É aqui que o Espírito Santo fala. Então toma cuidado com a interpretação das coisas segundo os teus ouvidos. Vede como ouvis. Qual é o problema aqui? O problema está na carta? O problema está nesse medroso aqui, rei de Israel. O problema está com esse camarada aqui, esse afoito. Parece que está com medo da morte, com medo da vida, com medo de tudo. Aí quer dizer, alguém chega no muro, paz, ele ia lá, está querendo me matar. Estou mandando uma carta aí, estou mandando meu servo, está vendo aí, olha. O homem não estava armado, a comitiva que estava com ele não foi armada, com guerra, com nada. O homem está carregado de ouro, de prata, de vestes de festival, vestes festivas, né? Chamava lá esse negócio, aquelas vestes especiais. O homem carregado dessa maneira, ele veio para a guerra. Quem vem para a guerra não carrega ouro e prata. Qual é a interpretação do rei? Esse camarada está querendo me matar. Ele está querendo ocasião contra mim. Eu não sou Deus. Ora, todo mundo sabe. Que interpretação é essa de eu não sou Deus? Todo mundo sabe. Aí no verso 8 diz: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que tu rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e tu vais saber que há profeta em Israel. Tu não sabe, cara. Tu é rei de Israel e tu não sabe que tem profeta nessa terra. Os estrangeiros estão sabendo e estão atrás do profeta. Mas você que habita na terra, tu não sabe que há profeta em Israel. É a mim que ele está procurando, não você. Tu está com medo dele? Manda ele vir aqui. Tu está com medo do exército da Síria? Manda eles virem aqui, tu vai ver que há profeta em Israel.
Eliseu ouviu com o Espírito. Eliseu não embarcou na maneira de ouvir do rei de Israel. É guerra, é briga, ocasião contra mim. Eliseu poderia dizer assim: caramba, lá vem mais problema para a nação de Israel, lá vem mais guerra, olha, o rei rasgou as suas vestes, é calamidade. Eliseu olhou, ouviu a história e falou assim: não é calamidade não, é burrice. Não sabe interpretar nada, não sabe ouvir as coisas. Todo mundo é inimigo, todo mundo é adversário. Não, o cara quer ajuda. Eu tenho Deus para ajudar, manda ele vir aqui. Irmão, como é que você está ouvindo as coisas? Como você está interpretando as coisas? Todo mundo é adversário, todo mundo é inimigo. Todo mundo quer guerra. A guerra está acontecendo só na tua cabeça, em mais lugar nenhum. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, muito sério. Uma pessoa que ao invés de olhar o mundo com os olhos de paz interior, olha com a guerra interior, essa pessoa não está apta para nada. Por mais que eu olhe para esse mundo e sei que eu sou um soldado chamado para guerrear contra este mundo, meu irmão, nada me aflige, eu ando em paz, porque Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. As pessoas estão o tempo todo com medo. Meu irmão, eu ando tranquilão na rua. Eu não tenho medo dos meus filhos serem sequestrados, porque maior é o meu Deus. Eu não tenho medo das ciladas do diabo, porque maior é o meu Deus. Eu tenho paz. Eu ando tranquilão na rua. Aliás, bom, já falei, né? Dá para entender a questão, o clima da situação. Eu não tenho medo de nada. O rei, enquanto o rei está desesperado, Eliseu está tranquilão. Agora, qual foi a diferença? A mesma coisa que o rei ouviu, Eliseu também ouviu. Mas as atitudes foram diferentes, não foram? Muito diferentes. Muito diferentes. Você sabe que tem gente que nos ouve e diz assim: vocês são loucos, tá vendo? Só tem maluco na geração Jesus Cristo, é tudo louco e fanático, vocês têm que amorfar na cadeia. Outros ouvem a mesma coisa e dizem assim: todo dia eu oro pela geração Jesus Cristo, porque verdadeiramente agora eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São pessoas que estão ouvindo as mesmas coisas, mas estão tendo interpretações diferentes. Eu recebi um e-mail há uns anos atrás, e de alguma maneira, depois de anos, essa pessoa entrou em contato comigo, e eu lembrei daquele e-mail, uma coisa, eu acredito que isso só possa ser espiritual. A pessoa dizia assim: você é maluco, você é fanático, você é doido, você fala disso, você fala daquilo, você fala das igrejas, você fala dos pastores, você fala de tudo isso. Tá, passou-se um ano. Eu deixei para lá, apaguei o e-mail, deixei para lá. Daqui a pouco, depois de um tempo, eu recebi o e-mail dessa pessoa, mais de um ano depois. Pastor, me desculpa. Agora eu estou vendo que verdadeiramente você falava a verdade. Me desculpa, eu sou aquele que há um tempo atrás mandei o e-mail para você dizendo isso, aquilo outro, aquilo mais, etc, etc, etc. Mas agora eu estou vendo que você realmente fala a verdade. Tem pessoas que demoram a se aperceber da verdade. Mas enquanto a pessoa demora a se aperceber da verdade, o que acontece? O tempo passa e as estações mudam. Então, meu irmão, como você está ouvindo as coisas que você precisa de resposta,
aqui e agora. Você não pode ouvir uma coisa aqui e depois de sei lá quanto tempo é que você vem a entender, a compreender a realidade dos fatos. Você precisa entender já, porque o tempo passa. Naamã foi lá e ele precisava levar para a Síria o testemunho do Deus de Israel. Enquanto uns estão rasgando as vestes e dizendo lá vem guerra, Eliseu está dizendo não, manda ele vir aqui, porque lá agora eles vão mais do que nunca temer ao Deus de Israel. Eliseu sequer saiu para olhar para o homem, e o homem, o que ele fez? Aqui, no verso 11. No verso 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, parou à porta de Eliseu. Verso 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O que nós vemos? Naamã ouviu algo, mas não soube como estavam ouvindo. Ele ouviu e teve a sua própria interpretação. Porém, ele sobe no cavalo e toma rumo da Síria de novo. No meio do caminho, um servo dele que ouviu a mesma coisa que ele, disse assim, meu senhor, se o profeta tivesse falado uma coisa difícil, você não faria? Mas ele disse uma coisa tão simples, o que custa fazer? Aí o homem vai, desce no rio, mergulha 7 vezes e levanta purificado. Ora, o grande Naamã ouviu uma coisa e o servo dele ouviu a mesma coisa. De quem foi a bênção verdadeiramente ali? Foi de Naamã que ficou purificado? Ou de alguém que soube dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que carregou uma experiência tremenda lá para a Síria? De quem foi a maior experiência? De um homem simplesmente que ficou purificado da lepra? Ou de um homem que soube discernir a voz do Espírito Santo? Como é que nós estamos ouvindo as coisas? E sabe que muitas vezes parece que o milagre, que a glória está concentrada sobre um, quando na verdade está concentrada sobre o outro. A glória não foi na vida de Naamã, a glória foi na vida daquele servo cujo nome é desconhecido. Ele foi o responsável pelo milagre. A fé chegou nele. Ele é quem discerniu a voz do Espírito Santo que veio desde Eliseu através de Geazi, chegou aos ouvidos dele. Ele que atentou para a maneira correta de como se deve ouvir as coisas, com humildade. E Naamã ouviu com arrogância. Pô, o cara nem olhou para a minha cara. Então, irmão, como nós estamos ouvindo as coisas, né? De repente, irmão, pega aquela vassoura ali, está me chamando de gari? Sou gari, não. Irmão, poxa, dá para tirar aquele lixinho ali? Está querendo me humilhar, inclusive já teve nesse ministério uma questão dessa. Nesse ministério, uma vez eu brinquei com uma pessoa, brinquei com uma pessoa. Alguém chamou ela no canto e falou assim, o pastor estava querendo te humilhar. Eu brinquei. Aí, a mulher, depois que ouviu isso, chegou a mim e falou, pastor, a fulana disse que o pastor estava querendo me humilhar. E tipo assim, mostrando que estava acreditando que eu realmente estava querendo humilhá-la. Imagina, meu irmão. Imagina. Eu me considero numa posição tão alta, mas tão alta, que eu me consideraria o ser mais injusto do universo que jamais existiu se eu tentasse humilhar alguém. Eu me considero numa posição tão nobre, tão elevada, que se eu tentasse humilhar alguém ou ferir alguém, eu me consideraria um verdadeiro lixo, indigno de ser chamado homem. Isso é o que eu penso.
Portanto, meu irmão, sempre que alguém chega perto de mim falando alguma coisa, tendo qualquer atitude, em meio a todos os espinhos e pedras, sabe o que eu procuro? Eu procuro a melhor parte, eu procuro a paz, eu procuro o amor. Alguém pode estar de arma apontada para mim dizendo, tu vai morrer. Em tudo isso eu procuro enxergar o melhor. Eu nunca olho para as coisas querendo ver nelas o pior. Sabe o que acontece com a minha vida? Normalmente eu estou em paz e tranquilidade. Porque eu não estou preocupado se alguém tentou me ferir, se alguém tentou me denigrir, eu não estou nem preocupado com isso. Viu? Às vezes chegam umas coisas, fulano tentou fazer isso contigo. Não. Eu digo assim, não. Eu vejo por outro lado. Ah, mas você é muito inocente. Vou morrer inocente. O céu é para os inocentes, não é? O céu é para aqueles que se fazem como crianças, não é isso? Você já viu uma criança ouvindo alguma coisa cheio de maldade? Cheio de pedras na mão, pronto para atacar? Cheio de passos atrás e na defensiva? Você já viu uma criança ouvindo as coisas dessa maneira? Não. E o Senhor Jesus falou, aquele que não se fizer como criança, não pode entrar no reino dos céus. Então, meu irmão, que você não esteja ouvindo as coisas como o rei de Israel, não esteja interpretando como o apóstolo João, não esteja ouvindo como Naamã, mas que você saiba ouvir como Eliseu soube ouvir e saiba ouvir como aquele servo de Naamã soube ouvir. E não importa se o seu nome não apareça, o seu galardão está assegurado lá no reino dos céus. Ouça as coisas e procure interpretar sempre pelo lado melhor, sempre pelo lado bom. Ah, fulano está tentando contra mim isso, aquilo outro. Se Deus não falou que continua na tua torre de vigia e não transforme as coisas conforme o que você pensa, conforme o que você acha. Então, fica essa mensagem para nós. Vede como ouvis. Amém? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.